Começar, então, nosso encontro, o primeiro encontro para o livro O Capote, de Gogol, Nikolai Gogol. Mas aí, essa obra que eu tenho, que eu tô lendo, ela é uma reunião de outros contos do Gogol, e um deles é O Capote. Para começar, a gente já imagina qual é a expressão do conto O Capote, né? Ele chegou a receber, então nós temos o Capote numa única obra, separadinho como livro. Então, porque realmente é uma obra que tem importância e ela define, de alguma forma, ou ela ilustra como é que Gogol escreve. Todos nós saímos do capote de Gogol. A famosa frase atribuída a Dostoiévski alude ao papel fundamental desempenhado pela obra de Nikolai Gogol no desenvolvimento da prosa russa a partir do século XIX. Ele era humorista, dramaturgo, prosador e polemista. Seria, sobretudo, graças às suas narrativas breves que o autor de Almas Mortas e O Inspetor-Geral atrairia a atenção da crítica e influenciaria para sempre os rumos da literatura universal. Esse volume apresenta ao leitor um panorama geral da obra gogoliana, ao trazer, ao lado de algumas histórias, o Capote, no caso, no cenário de São Petersburgo e os pequenos funcionários da burocracia. Então, falando de Gogol, é a potência do pai da literatura russa moderna. Ele nasceu numa cidade da Ucrânia e a gente considera a obra russa porque é todo escrito em russo, mas ele é considerado o fundador do realismo russo e da prosa moderna. E ele dá uma certidão de nascimento para a literatura russa. Então, é atribuída, como a gente já leu no início, a frase todos nós saímos do capote de Gogol. Isso significa que foi realmente um lugar onde se bebeu muito dessa literatura para escrever. A obra criou uma matriz para que a literatura russa deu o tom para como a literatura russa se daria no século XIX e no século XX. Essa frase é bem famosa, todos nós saímos do capote de Gogol. Essa é uma das frases mais famosas da literatura mundial, e até um crítico sintetizou a importância e a influência de Gogol. Gogol foi o primeiro a olhar para o homem comum. O homem comum, na sua miserabilidade, na sua invisibilidade, e abriu as portas depois para outros autores escreverem, né? Tolstói, Tchekhov, que também citaram ele. Assim como Kafka também viu em Gogol uma das suas maiores inspirações para retratar o absurdo da existência e a angústia burocrática. Aliás, esse é um spoiler, eu acho que a gente vai, de repente, conseguir passear por Kafka daqui até o final do semestre, para a gente fazer essa linha de pensar, né, sobre nós mesmos. Com Gogol, a gente vê a invenção do homem pequeno, como eu disse. Ele é aclamado por inaugurar um arquétipo do homem comum, um indivíduo humilde, um indivíduo invisível, sem voz ou poder, e que é esmagado pela estrutura social. Já teve um crítico que escreveu uma obra toda sobre o capote, e ele diz que Gogol revolucionou a teoria literária mundial porque ele construiu uma narrativa através da oralidade e de trocadilhos sonoros. Então é o que a gente vai assistir pela obra, eventualmente, algum trocadilho com sonoridade. As obras de Gogol se ocupam também da literatura um pouco fantástica, um pouco sobrenatural, porque os ucranianos, desde sempre, também acreditou em fantasma. Então, a gente vai receber a parte dessa referência fantástica do irrealismo aqui no Capote, né? A obra se dá em São Petersburgo, e é um lugar muito gelado, gente, muito frio da Rússia. Então, as roupas e as vestimentas também eram definidas. Bom, a gente já sabe disso, né? As camadas sociais tinham diferença de que roupas usar. Então, a grande aristocracia usavam golas com peles e raposa, golas com os animais raposa que eram muito suntuosas e aqueciam muito daquele inverno de até menos 30 graus.
Imagina. Já as pessoas mais pobres usavam, as suas golas eram com pele de gato, quer dizer, fininha. A roupa da pessoa de uma classe mais baixa era uma roupa rota, uma roupa, eles usavam um capote uma vida inteira, o mesmo capote. Então, não era incomum você perceber as pessoas pobres com roupas desfeitas, com roupas rotas, porque era a mesma peça que eles iam usar uma vida toda. Então, daí a gente já consegue imaginar que da onde venha um pouco o nome da obra, né? Então, já nas roupas a gente diferenciava as camadas sociais, imagina. E o livro Capote nasceu de uma fofoca, na verdade, uma anedota, que foi que era a história, na verdade, que Gogol ouviu em uma roda de amigos, era de um humilde e pobre burocrata que economizou anos para comprar uma espingarda caríssima. E assim que ele saiu para caçar num barco, essa arma caiu na água e ele perdeu a arma. O homem voltou para casa, caiu de cama, e sofreu por conta de ter perdido a arma que ele lutou tanto para ter. Gogol ficou muito impressionado com essa história. E como o Gogol gostava muito de roupas bem cortadas, ele inclusive tinha habilidades manuais e fazia roupa para as irmãs, ele acabou adaptando essa história, né, e fez um conto usando a roupa nessa realidade de São Petersburgo, que era o, a presença e a importância do capote na cidade, assim, naquela cultura, né? Ela é uma história que realmente eu até coloquei agora no grupo mais cedo, que é uma história que é fascinante e envolvente, e não raro a gente escuta as pessoas dizerem que depois que leram o Capote se interessaram pelo autor, ou depois que leram o Capote ficaram fãs da história. Então eu tô assim com bastante expectativa de que a gente vai ter no clube uma próxima obra muito encantadora, né? Depois que a gente passou por Velho Mar e por Ratos e Homens, a gente tem uma obra que vai manter o mesmo fôlego, o que eu fiquei imaginando que fosse difícil, né? A gente ter uma próxima obra tão interessante. Uma coisa que eu gostei, né? Gogol tenta pincelar a parte da sociedade russa, e por que não dizer de qualquer sociedade, que é hipócrita. Então, ele traz esse debate conosco, essa crítica. As pessoas que possuem mania de grandeza, né, ou que colocam o seu poder acima de qualquer outra coisa. A burocracia, o abuso do poder e até mesmo o serviço público, ele faz ali uma reflexão. O Capote foi escrito no século XIX e ele faz refletir também sobre a solidão e as fugas que a gente busca para aliviar as nossas angústias. Achei que isso também vai conseguir conectar com a gente, porque a gente vinha de Ratos e Homens que falava da sensibilidade, daquilo que a gente usa, do sonho como uma anestesia, não, também. O sonho como um fator para nos ajudar a seguir, né? E Lenin com acariciando coisas macias para lidar com a sua realidade. Então, o Capote vem também convidando a gente para refletir sobre como é que a gente foge das nossas solidões e das nossas angústias. Mas ele mistura melancolia com humor. E eu acho que isso também vai ser interessante para a gente, porque é uma mistura agradável, né? Acho que a gente pode esperar aí algo interessante. No Brasil, a gente já tem uma corrente no meio acadêmico que gosta de Gogol, e até mesmo os leitores clássicos curtem, né? As edições brasileiras costumam ressaltar esse equilíbrio perfeito entre o humor trágico e uma crítica social. O Capote, como eu disse que Gogol usou o Capote na obra, porque em São Petersburgo, no século XIX, o capote era essa peça de roupa que, além de proteger do frio, ele era um símbolo de status social. Estou pensando se as meninas estão no sul, sim. Acho que 90% do nosso clube tá no Rio Grande do Sul, vivendo de capotes. A gente pode dizer que os casacos mais bem cortados, mais bem desenhados, também têm um preço mais elevado. Mas em São Petersburgo, a gente tinha o capote como um símbolo de status social.
Então, tanto pelo tecido, quanto pelo corte, pela forma da costura e, como eu disse, pela gola. Então, sem você, se você não tinha um capote, você era invisível e você era menosprezado pela sociedade. A gente ter uma ideia, então, de onde vem esse, onde é que esse nome, onde o título do livro vai passear, né? E o personagem do livro é a Kaki, e deriva do grego, que significa sem malícia. Então a gente vai ter aí um inocente, alguém que não faz mal, né, para ser o nosso protagonista. Acho que vai fazer conexão com Lenin, porque é alguém, uma figura de um homem totalmente inofensivo e que está transitando pelo mundo, né, que está transitando pela vida, pelas relações. Então a gente sai de Lenin e vem trabalhar com a Kaki. O protagonista Kaki, ele não tem hobbies, ele não bebe, ele não frequenta festas, mas ele tem uma paixão que é copiar letras. E ele amava muito caligrafias. Acho que ele traz para gente a simplicidade vindo à tona, né? E o hobby vindo à tona. No nosso caso, que a gente traz tanto a- tem trazido a leitura. Não sei como tem sido a leitura para vocês, mas eu tento enxergar a leitura como um hobby e sou desafiada tantas vezes aqui em casa mesmo a pensar a leitura como uma obrigação. Acho que a gente tira, é um convite para tirar a leitura da obrigação e trazer a leitura para esse espaço de lazer, de diversão mesmo. Essa é uma discussão que eu acho bem importante e eu tenho passado por ela em alguns momentos. Queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês fazem a leitura? Porque eu penso em trazer para o grupo algumas estratégias de melhor ler, ou como lidar melhor com a leitura, como organizar mais a leitura. Então, fazendo um parêntese aqui em relação à leitura no clube, vocês querem compartilhar com a gente que estratégias vocês têm usado assim para ler, e que tem funcionado, se vocês veem como tarefa ou se já passou para o campo da paixão? Queria ouvir de vocês. No meu caso, até o ano passado eu andava lendo muito pouco, mas chegou lá por novembro, dezembro do ano passado, eu comecei a modificar vários hábitos da minha vida, né? Inclusive o exercício físico, a dieta, e outras coisas, né? Até de ouvir, assistir vídeos motivacionais diariamente para tentar incutir em mim novos hábitos saudáveis, né, para um todo como a vida. E uma das coisas que esses vídeos falam, frisam muito, é a questão da leitura, né? Então, de que maneira? Muitas vezes, acho que tu deixa de ler, ou eu deixava de ler, porque eu pensava que eu tinha que sentar e ler por horas a fio, né? Daí eu fui conhecer a regra do 1%, né? Que se tu não pode não ler um livro 100% diariamente, então que tu leia 1%. Isso vale para todos os hábitos, né? Para o exercício, para a dieta, né? Tu vai incluindo aquilo em pequenas gotas diariamente, né? Então foi assim que eu fui indo, então, incluindo diariamente a leitura, aos pouquinhos, né? O dia que eu não consigo ler muitas páginas, então que pelo menos eu leia uma página, né? E que eu também acabei entrando para o Clube das 5 horas, né? O Clube das 5 horas é um livro, né? Para quem não sabe, Às que 5 da fala de manhã? 5 da manhã. É o livro que fala, né, do hábito de tu acordar às 5 horas e resolver as principais questões, assim, de fazer exercício físico, de ler, né, e fazer outras coisas, tomar o teu banho, já estar pronto até umas 8 horas da manhã. Para isso acontecer, tu tem que acordar às 5 horas da manhã. Então, a primeira coisa que eu tenho feito é me levantar e pegar o livro e ler, né, algumas páginas, assim, até onde eu me deixo levar, né, eu estou fazendo isso, então, e está sendo bem efetivo. De dezembro para cá, isso daí já virou um hábito para mim, né? Eu já incuti esse hábito em mim, então estou conseguindo manter
A minha leitura diariamente está sendo bem produtiva. Já li vários livros esse ano e agora entrei para esse clube, né? Eu acho que incentiva um pouco mais ainda. É isso. Muito bom. Valéria. Eu tinha o hábito de ler antes de dormir, né? Então, a minha estratégia era ter um livro ou alguns livros, né? Uma pilha de livros do lado da cama, né? Na cabeceira, na, na mesinha, né? De cabeceira. Mas o sono vence, né? Não, nossa, não conseguia ler e estava se tornando até assim difícil porque retornava, né? Nunca, às vezes o livro caía, né? No chão, e perdia as páginas, enfim. Então, o que a gente fez aqui em casa? A gente está com um projeto de diminuir as telas, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, né? E então, até assim, foi bastante dela, assim, né? Que partiu, porque ela trocou de colégio e o colégio é muito exigente, né? Inclusive tem muita leitura, né? Tem mais leitura que o colégio anterior. E então a gente se propôs, né, esse ano a trocar as telas, né, pelos livros, né? E ou por algum outra atividade, né, um artesanato, né? Eu gosto de desenhar, ela também, né? Então eu tenho carregado o livro, né? Para onde eu vou, eu carrego o livro. E quando eu penso em pegar o livro, o celular, né, que é tentador e é simples, né? Eu pego o livro, né? Tenho lido assim, né? Levo a Lívia aqui, levo ali, né? Levo um dentista, enfim, né? Até no intervalo do trabalho tenho lido, né? No intervalo do almoço. Então, e para mim tem funcionado, assim, até como falou a Cláudia, às vezes é uma página por dia, assim, mas é produtivo, né? E eu não estou cansando os olhos ali na tela, né? Então, para mim tem funcionado assim. Como passa, então, pelo compromisso, né? Fiquei com essa sensação, assim, que realmente é um compromisso. Se a gente não faz um compromisso com a leitura, não vai acontecer. E isso, como a Cláudia bem disse, é como se falasse também de um compromisso conosco, né? Com um tempo para si mesmo, um tempo para fazer, para desempenhar os seus objetivos. Então, identificar quais os seus objetivos e então incluir a leitura nesses objetivos, incluir a atividade física, porque a gente às vezes pensa que, que o. A gente às vezes pensa que uma atividade mecânica ou que a leitura, não raro a gente escuta isso, né? Não tenho tempo para ler, não tenho tempo para atividade física, não tenho tempo para arrumar a cama, não tenho tempo para me relacionar, não tenho tempo para estudar. A gente vai degringolando de uma maneira com a justificativa da falta de tempo. E aí, como diz a Valéria, o celular está muito à mão, ele está muito fácil de. E a gente se engana, na verdade, quando diz que está, por exemplo, relaxando. Eu escuto isso às vezes aqui dos meus adolescentes, que é o tempo que eu tenho para relaxar, eu pego o telefone. E aí é uma ilusão, porque a gente então relaxa com mais estímulo, relaxa com um eletrônico, relaxa com algo que vai te trazer ansiedade. Eu já tinha feito uns 2 vídeos lá para o Instagram para falar de como melhorar a leitura, né? Que é estabelecer. Não, eu ia comentar que apesar de a gente ler bastante no celular, né? É um meio muito contaminado, né? Porque está muito à mão ali a rede social junto, que a qualquer momento tu pode mudar a tua tela, né? Então, claro que a gente lê muito no celular, mas é complexo isso daí. O ideal mesmo é você pegar, sair da tela, deixar a tela, né? É bem isso aí que vocês estão falando. E segue, eu acho, a mesma lógica que quando a gente. Não sei se todos aqui têm ou já tiveram filhos pequenos, mas a criança, se deixar por ela vai querer comer muita besteira. Mas se não tiver besteira em casa, ela não vai comer besteira. Essa é a lógica. Então, assim, tenha sempre uma fruta na bolsa para a criança comer quando sai de casa.
Tenha sempre um livro na bolsa, quando vai ao banco, quando vai aguardar uma reunião, quando vai, enfim, porque é isso, tempo a gente tem, só que é um tempo ansioso, ocioso e ansioso enquanto aguarda algo, né? É um tempo que tu não tá nem aqui nem lá, né? Tu não tá nem em casa descansando, mas também não está ainda propriamente no compromisso. Só que esse tempo ele também é valioso, porque se for contar, é 1 hora ali de manhã no banco, aguardando atendimento, é mais 15 minutos lá na fila do mercado, é mais. Então, a gente tendo um livro, por mais que consegui ler só uma página, mas já me trouxe ali uma situação que me surpreendeu, trouxe uma situação que me provocou. É uma página, e olha, em uma página cabe tanta coisa, gente. Eu li cada livro que assim, ó, em um parágrafo assim me detonou. Então é isso, tenha sempre um livro à mão, né? Tá de bobeira, cata ali o livro. Ai, tô entediada, cata o livro. E essa coisa do tédio é um outro parênteses que a gente tem que pensar nele, porque fala-se muito. Os mais jovens, então, usam muito, né? Tô com tédio, tô entediado. Não escuto isso muito dos mais velhos, mas dos adultos e das crianças muito. E daí a gente já sabe que o tédio, ele é importante, né? Então, se o tédio é importante para a gente criar algo, imagina que talvez tenha essa conexão. É a partir do tédio que eu consigo, inclusive, ler um livro, mas eu tenho que estar disposta ou com esse mecanismo pronto para ser disparado. Então, eu tenho um livro aqui. Porque tantas vezes eu já me vi convidada em. Tô parada aqui, vou fazer alguma coisa no celular. Então, voltamos para aquela situação do compromisso, né? Eu tô parada aqui, o livro. Parada aqui, o livro. Vou construir alguma coisa de conteúdo, assim, para a gente trazer para o clube. Porque nós temos uma porcentagem nas características de quem preencheu os questionários, e a maioria, dá para dizer que 60%, está tentando se reencontrar com a leitura. Então, 60% não tem lido. Daí, todo o restante, a leitura está pulverizada, né? Então, a gente pode dizer que, como disse a Bruna, dá até para ter um clube que nos convida a sair mais da tela. Então, dá até para pensar no clube como uma das suas funções, que é como ler mais, né? Eu fiquei com essa sensação de que... Então, a gente já está agora no 3º livro, no 4º mês. Fiquei com essa sensação de que a gente está aqui lidando e não olhando, e ignorando a dificuldade de muitos leitores. Então, a gente tem um grupo muito grande e que a maioria não está chegando aqui, né? Fiquei me questionando por que a maioria não está chegando. Mas ainda assim se mantém no clube. Então, é um desejo de estar ali, é um desejo de beber dessa fonte, é um desejo de ter a leitura, mas não está se conectando. A Verônica está colocando aqui. Primeiro que ela colocou que para ela sempre foi uma paixão a leitura. Mas em virtude de algumas mudanças na vida, ela acabou perdendo o hábito. E que felizmente eu que acrescentei, né? Que a gente fica feliz. O clube a ajuda a manter o hábito. Ela tem uma rede social, a Verônica, que ela tem uma rede social chamada Scooby, que ajuda muito a organizar até as leituras diárias com histórico de leitura e que tem como opção para o acompanhamento. Verônica, e ela é paga, porque pode ser uma estratégia que a gente ofereça para os nossos companheiros, né? Ela é paga, ela é gratuita, eu não conhecia. Vocês Não, conheciam? não. Ela não é paga, ela é como se fosse tipo uma. O layout lembra bastante o Facebook, sabe? E aí ela é gratuita, tem a rede social chamada Scooby, que é livro ao contrário em inglês. Em vez de ser books, é Scooby. Legal. Aham, e aí tu cria o teu perfil, e aí conforme tu vai botando as etiquetas ali. Por exemplo, tu viu um livro e aí tu quer ler, aí tu põe a etiqueta do quero ler. Quando tu terminou o livro, tu põe a etiqueta já lido. E aí tem o paginômetro. O paginômetro é como se fosse o mais importante da rede, que é ele contabiliza o número de páginas ali. Mas cada vez que tu cadastra um livro na etiqueta estou lendo, tu pode fazer nessa opção de histórico, da leitura diário, quantas páginas tu leu naquele dia, e aí ele vai mostrando a porcentagem,
e tu pode inserir metas. Então, esses 3 livros do clube eu botei como meta de 2026, e daí ele vai me dizendo, quantas páginas eu li por dia dessa minha meta, o quanto seria ideal. Ele vai montando esses gráficos, sabe? É bem simples. Tem várias opções ali, mas é bem simples o layout, o template é bem simples, das cores azul e branca, muito lembra o Facebook mais antigo, inclusive, de quem acessou anos atrás, porque hoje em dia tem o Marketplace, um monte de opções, né? Mas é bem legal, gratuito, não tem opção paga ali pra nada, assim, pra desbloquear algum acesso, coisa assim, não. E agora eu fiquei tendo a dúvida se não dá pra criar uma comunidade do clube lá dentro. Acho que dá. E a mesma rede social que espelha o Scooby para filme é o Filmou. É filme, só que no final tem o W, né? Filmou. E aí é a mesma coisa também. Só que daí ele contabiliza em horas que tu assistiu, né? Horas, dias e por aí vai, né? Mas é bem legal para organizar, assim. Dá um incentivo bastante legal, assim. Eu fiquei curiosa e chocada, assim, de como existem coisas que a gente não faz ideia, né? Eu fiquei interessada e curiosa no sentido, Verônica, de que por ser uma rede social a gente consegue ver o que o outro está lendo, assim, o número de páginas e etc. Sim, daí Encontrar tu pode. amigos pelas referências e coisas do tipo. Isso. Daí tu pode até inserir resenhas no. É que eu sou muito antiga. É assim, eu sou da época do Não Orkut. No parece. Orkut, a gente colocava aqueles testemunhais, depoimento para as pessoas, né? No Scooby, tu coloca resenha. É como se tu se relacionasse com o livro. Mas tem a opção de pessoas que tu pode seguir e pessoas que tu pode ser amigo. Que daí é um formato meio LinkedIn, assim, não sei quem tem. Que no LinkedIn tu segue pessoas ou tu te conecta a pessoas. No Scooby, tu pode ter a opção de, tipo, se conectar como amigo ou só seguir aquela pessoa, né? E aí, claro, eu uso muito o Scooby, por exemplo, quando eu vou numa livraria ou numa feira do livro, que em Porto Alegre tem, é muito famosa. Eu chego ali, em vez de sair anotando os livros que eu quero ler e tal, eu pego o aplicativo e eu começo a anotar ali. Achei o livro ali, beleza, então eu boto uma etiqueta do quero ler, né? E essa mesma distribuição tem para filmes nessa outra rede social do Filmou, assim também. Que tu também pode deixar resenha, tu pode deixar nota. Inclusive no Filmou tu avalia. Se eu não me engano, no Scooby tu avalia, no Filmou e no Scooby, nos dois. Tu avalia e são 5 estrelas. Então tu pode dar um número de estrelas ali que tu acha que o livro merece, tu pode favoritar ele e tu pode dizer se tu tem o livro, que é tudo etiquetinhas que tu vai marcando, né? Ou se tu quer que te deem de presente. E daí eu tenho muitos amigos que leem, e aí é maravilhoso porque tu pode olhar a etiqueta dos livros que eles querem, né? E aí tu pode dar, porque eu já cansei de às vezes errar e dar um livro ou que a pessoa já tinha lido ou que ela já tem. Então, se ela tem o Scooby, é maravilhoso. Eu sempre pergunto, atualizou o Scooby quando tá chegando o aniversário, né? Aí a pessoa diz, atualizei. Daí, então eu vou lá e olho o que que ela quer de presente, o que que ela abandonou. Tem um único livro da minha vida só que eu abandonei, que é O Mundo de Sofia. E aí eu botei a etiqueta lá, mas é mais para marcar que, tipo, eu tenho que voltar naquele livro, né? Então é ter uma marcação de organização mesmo, de tudo que tu já leu. Se tu lembrar, tu pode colocar o ano dos livros que tu já leu, porque eu tinha um caderno que eu anotava. Quando eu tinha 13 anos, ano tal, eu li livro tal. E eu tenho essas anotações até hoje, né? Então eu fui cadastrando no Scooby, né? Então é muito massa tu ver o paginômetro ali, se torna uma obsessão tu querer aumentar, tu ter número maior que teus amigos. Tem esse rolê de competição também. Mas ele funciona dessa forma de tu se regrar, porque ele fica dizendo, essa semana tu leu só 2 dias. Ele vai te mostrando os gráficos também para acompanhamento, sabe? Alguém jamais conhecia? Não conhecia e eu achei genial. Eu não sei se eu entendi bem, mas dá para saber qual livro a outra pessoa está lendo e em que página ela está. Eu achei isso maravilhoso, genial. Porque, gente, quantas vezes a gente tá lendo um livro, você chega numa página, pega uma bomba e você não uma fácil, você fica mais, gente, mas a fulana ainda não chegou ali, não posso dar spoiler. O Beltrano não leu ainda. A Ciclana já tá lá adiante, já nem lembra mais de certo, de repente vai me dar spoiler. Gente, eu achei genial. Aí imagina, aí você vai teclar com a pessoa. Gente, então, você leu aquilo? Jura? Você leu também? Você acredita nisso? Nossa, amei. Achei maravilhoso. Eu amei, sabe o quê? O nível desse grupo. Tô assim, impactada.
Quer dizer, não surpreende, porque só tá aqui, provavelmente quem lê, né? Dá para dizer que quem tá aqui é quem mais lê. Mas, assim, ao nível da Sheila, ela quer encontrar, quer discutir uma cena e quer encontrar acolhida na angústia dela ali em tempo real. Exatamente isso, guria, porque tem livro, eu leio leituras assim muito impactantes. E aí tem coisas assim que o baque é muito forte, você precisa nem que seja para compartilhar o silêncio do parágrafo. Sabe, a pessoa que lê o mesmo parágrafo que tu, vocês compartilhar o silêncio e dizer assim, então, né? Só isso, tu saber que a outra pessoa também sofreu o mesmo impacto. Genial, maravilhoso. Muito bom, achei muito interessante esse aplicativo. Tem um aplicativo, se eu não me engano, né? É um Tem o site, aplicativo. Eu achei que foi o grande achado do clube de hoje, porque eu acho que estava faltando, na real. Eu estava um pouco incomodada com os dias que a gente fica distante quando não tem leitura em áudio, por exemplo. As discussões sobre leitura, elas surgem muito, como eu disse, eu estou fazendo uma atualização na mediação de leitura, e eles falam muito que a leitura é um exercício muito individual, muito sozinho, muito solitário. E que, com a história das redes sociais e com a situação da gente estar sempre com a mente lotada, o ideal é que a gente trabalhe cada vez mais essa importância de digerir a leitura. Então, manter-se ainda sozinho, né? Mas é algo que vinha me incomodando, porque a sensação de falar todos os dias parece que conecta muito a gente. Então, eu confesso que eu estava vindo na contramão dessa corrente que defende a leitura como algo solitário para tentar buscar algo em comunidade. E aí a Verônica traz hoje deixa pra gente essa super sugestão que eu realmente não conhecia. E eu estava sentindo falta de uma comunidade, de um lugar para a gente compartilhar isso. E acho que vai funcionar bastante para a gente melhorar o nosso movimento, né, de comunidade. Mas, pelo que eu entendi, ele também faz um trabalho individual consigo mesmo, né? Nosso com a nossa leitura. Ele modera, ele deve te ajudar a se situar onde você está na sua leitura que você mesmo programou. Então, Verônica, se você tiver como mandar para a gente um convite, te coloco nessa responsabilidade, né, de colocar para a gente ali no grupo de repente, né? Como eu disse, as pessoas que participam do clube, que queriam retomar o hábito da leitura, é muito grande. E aí, quando eu pergunto, inclusive, se já participou de um clube de leitura, a estatística também está nesse lugar. 60% não, é a primeira vez que participa de um clube. E aí, mais 20% só uma única vez participou. E aí a gente tem 10% que diz que já participou de clubes em outros momentos. Então, eu também me sinto na responsabilidade de não só dar uma cara para o nosso clube, né? De pensar qual é a nossa característica, mas também a função do clube de ajudar essa galera a se organizar mais, a ler mais, a retomar o hábito que ela está disposta, né? Que ela tá buscando. Eu falei bem pouquinho do Capote, vocês observaram, porque realmente ele é um livro que vai reforçar muito isso que a gente falou agora, que vai reforçar o silêncio. Coisa de ler e parar. Sinceramente, não sei como a gente vai lidar com isso, né? Porque a gente vinha do velho mar, até eu tô criando um silêncio aqui, ó. Para ver como que a gente se angustia, como que a gente lida com essa pausa. Como ele é um conto curto, a gente vai trabalhar essa coisa de amadurecer mais a nossa leitura. Mas aí, como eu tô relutante ainda ao silêncio, eu vou trazer um conto, como eu falei, né? Um próximo conto para misturar junto com o Capote. Eu vou dividir com vocês essa dúvida. Eu estou fazendo um curso de mediadora, né? Uma atualização no curso de mediadora, e algumas mediadoras discordam de que de que a mediação, ou de que um clube de leitura deveria trazer a percepção, ou deveria situar os leitores com curiosidades da obra e do autor.
Então, não é uma opinião única de que a gente deveria. Então, esse movimento de, no primeiro encontro, trazer as curiosidades, não é um consenso. Um grupo acha que, quando a gente traz uma leitura de quem é o autor, contextualiza a obra de forma histórica, posiciona ela, né, naquele momento para justificar como ela foi escrita, a gente dá uma tendência para o leitor. A gente cria no leitor de alguma forma, já uma perspectiva para olhar para a obra. Então, alguns não concordam. Mas tem uma outra corrente que diz que uma obra não está desvinculada, ela não está desconectada de quem o autor é, né? No momento que a gente consegue trazer os bastidores, a raiz da obra, o que o autor pensava, quem é o autor, qual a característica de escrita dele, a gente consegue também permitir que o leitor perceba de onde é que esse autor traz as suas referências, com que ele faz suas conexões, ou a maneira como ele tem de se expressar. Então, para dizer a vocês que, mais uma vez, eu fico em dúvida de como agir, né? Mas eu ainda estou optando por trazer referências do autor. Talvez é porque eu goste disso. E aí eu quero até ouvir vocês, se vocês podem me dizer como vocês sentem. É interessante saber quem foi o autor, como ele pensou, que referências ele usou e qual é uma linha que ele escreve, assim como em que tempo essa obra foi escrita, ou vocês se sentem influenciados por essas informações adicionais? Porque a corrente que diz que não devíamos trazer, eles acham que num clube de leitura a obra deve ser feita nua e crua, e que o leitor deve só beber daquela obra, sem se contaminar com o restante. Sheila, por favor, boa tarde. Olha, eu acho que a contextualização, ela se faz importante e ela auxilia na imersão que a gente faz na obra, na própria interpretação e na imersão na obra, porque a obra por si só, muitas vezes, por mais profunda que ela seja, se a gente não sabe exatamente de que lugar aquele autor fala, né, qual é o contexto, qual a época, né, e o lugar de onde ele fala, a gente talvez não compreenda de forma mais aprofundada a ideia dele, né, porque existe a obra e existe o criador da obra. Então, quando a gente faz essa contextualização, a gente consegue fazer uma leitura da obra e da mente por trás da obra e de todo o contexto que construiu a mente por trás da obra também. Então, eu acredito que a imersão se torna bem mais profunda quando há, sim, a contextualização do que somente a obra solta. Eu concordo com o que a Sheila falou, eu concordo que é importante, assim. Eu acredito que venha contribuir para a leitura e para o entendimento, e também para que a gente possa construir também, né, isso assim de correlacionar os autores, entender sobre o autor. Eu acho que é bem importante. Não me sinto influenciada. E aí eu vou aproveitar para ler que eu não tinha visto que a Verônica havia escrito, que acho super importante trazer o contexto, porque, pois, independente dos fatos, cada um traz a sua bagagem emocional. Inclusive, os fatos da obra trazem mais riqueza para a leitura. Cada um vai dar o seu tom. Vai ler e aí cada um vai receber do seu jeito, né? Vai transitar nessa obra do seu jeito.